tema da palavra de hoje é perca tudo, menos a presença de Deus. Joel capítulo 2, versículo 27 diz assim: sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Sabe, irmãos, nesse texto nós temos uma profecia que veio do profeta Joel, que o espírito seria derramado sobre todos, sem exceção de ninguém. E quando ele fala sobre os vossos servos e as vossas servas, ele está se referindo àquelas pessoas que naquela época eram escravas dos servos, e que eles não tinham uma comunhão tão intensa como os demais, mas o Senhor prometeu que se eles crescem, eles também seriam derramados sobre todo aquele povo. E João 14,16, Jesus disse assim, que o seu Espírito estaria conosco para todo sempre. Repita comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso fala de avivamento. Eu, na hora do louvor, eu estava falando sobre o Descende. Descende quer dizer o enviado. É um movimento que nasceu nos Estados Unidos, já está em muitos lugares da Europa, até na Ásia, chegou no Brasil. Eu acho que desde 2018, 2015, alguma coisa, não lembro a data, e que tem crescido a cada tempo. Mas o mais interessante é que muitas pessoas são tocadas, mas dentre elas Deus está trazendo um avivamento entre os jovens. Jovens esses que a gente tem visto na televisão se corrompendo, se prostituindo, muitos sendo presos, escravizados pelas drogas, mas o Senhor, Ele tem resgatado. Enquanto, amado, eu e você, por muitas vezes estamos calados, Deus está avivando outras pessoas. Olha o que a palavra de Deus diz: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, quem quiser, quem buscar, porque a palavra diz: batei e abre-se-á, buscarei e acharás. Então, hoje nós temos visto também muitos jovens, sabe, saindo das tuas casas, começando de manhã, ficou até 10, 11 horas da noite, num estádio de futebol, adorando ao Senhor. E quantos não conseguem vir na casa do Senhor porque estão desanimados? Sabe, irmãos, quantas pessoas, quantas igrejas, desde a época da pandemia, veio fechando e não parou. Não se viu isso há muitos anos. Eu sei que isso aconteceu na Europa, principalmente na Inglaterra. A Inglaterra foi o berço do Evangelho. Foi os ingleses que pregaram para os americanos, e a América se tornou o lugar mais convertido que tem, o lugar onde mais se tem, sabe, pessoas cristãs. Eu, quando fui para a América, era uma cidade pequena que eu cheguei, mas tinha tanta igreja de brasileiro, exceto as igrejas americanas. Fui em algumas, mas também não entendia nada, só achava bonito. Então, muitas vezes, algumas delas tinham intérprete, mas é horrível você estar no lugar com intérprete. Mas o mover de Deus nos brasileiros na América tem crescido a cada dia. E assim eu acredito que em muitos lugares. Eu citei agora a Inglaterra, a França e muitos países da Europa. As igrejas estão se fechando. Alguns países da Ásia, o governo está mandando fechar as igrejas, prender os pastores. Irmãos, a profecia que diz que o derramamento viria, mas que também o amor de muitos iria esfriar, está acontecendo hoje, desde ontem, desde amanhã, e sempre está acontecendo no nosso meio. Até quando nós vamos ficar inércia? Até quando nós vamos ficar olhando tudo acontecendo e não fazendo nada? Sabe o que acontece, amado? Na minha época, quando eu me converti, e alguém que estava na igreja se desviava, a gente ficava escandalizado. Como assim? O fulano que era uma bênção, que era pastor, que era obreiro, que era líder de louvor, sei lá, que era crente da irmã, crente há tantos anos na igreja, ficávamos escandalizados, porque não era normal, como é hoje. Hoje, sabe, há muitos desviados dentro da igreja, que acreditam apenas que por estar na igreja, eles estão em comunhão com Deus. Não é verdade. A comunhão com o Senhor é como se alimentar, nós precisamos dela todo dia você precisa de alimento.
E se você não se alimentar, você enfraquece. Se você enfraquecer, você pode vir a morrer. Quantos estão assim, morrendo espiritualmente, porque tem falta de alimento? Muitas pessoas trocaram a palavra verdadeira ao vivo por vídeos da internet, por coach. Presta atenção, o avivamento é a presença de Deus manifesta na vida dos seus filhos. Se a presença de Deus a manifesta na sua vida, amado, isso começa um avivamento. Às vezes nós falamos, Senhor, manda o avivamento começa por mim, o avivamento começa por você, e quando todos nós buscarmos esse avivamento, ele então virá sobre a nação. Sabe? Olha, eu não sei quanto ao fulano, não sei como ele é, mas eu percebo que ele é diferente. Já viu essas pessoas dizendo isso? Eu não sei quanto a você, mas eu quero a glória de Deus. Eu necessito da presença de Deus. E quando nós, amado, olhamos para o fulano e falamos, fulano é uma bênção, você está entrando em contradição da palavra, porque a palavra diz que eu e você devemos ser bênção. Eu e você devemos manter essa comunhão, a presença de Deus reinando sobre as nossas vidas, sobre essa cidade, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas qual preço você está disposto a pagar para ter essa presença? O capítulo 1 e 2 de Esther, nós temos 3 grupos. E cada uma dessas personalidades que nós vamos dizer aqui, desses 3 grupos, pode ser você em alguma fase da tua vida. Pois cada um de nós viveu, vive ou viverá essas experiências. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, está pronto para ouvir? Qual desses grupos você faz parte? E os 3 grupos de pessoas que são mostrados aqui, amado, eu irei fazer um plano de fundo para melhor explicá-los, amém? Vamos lá, Esther capítulo 1, versículo 3. Nos dias do rei Assuero, ele deu uma grande festa que durou 180 dias. E na ocasião, havia um banquete onde ele ordenou que introduzissem a rainha Vasti à sua presença. Todavia, a mesma se recusou a comparecer. Tal atitude acendeu a ira do rei, que, aconselhado por seus sábios, promulgou um edito real irrevogável, onde vedava-se a Vasti entrar na presença do rei Assuero. E o seu trono seria removido e dado a outra pessoa melhor do que ela. Preste atenção, o texto de Esther fala a respeito disso, que o rei Assuero mandou chamar a sua rainha, a rainha Vasti, e ele queria apresentá-la aos seus convidados. Mas a Bíblia diz, amado, que essa mulher estava tão ocupada com as suas coisas, que ela não quis se apresentar diante do rei. Eu vou falar algo para você que de repente você talvez pensaria assim, pastor, dessa forma nem eu iria. Quando ele fala para ela se apresentar diante do rei, vestido só com a sua coroa, ele estava dizendo assim, isso era uma cultura da época, tá? Não se escandalize, que ela se apresentasse nua, apenas com a coroa. Mas ela não quis. Vamos ver? Ponto 1, rainha Vasti, o perigo da familiaridade. Acompanha no quadro para que você entenda melhor a história. Vasti vivia na presença do rei e era esposa do rei Assuero. Vasti aqui representa as pessoas que experimentaram da presença de Deus e que se deliciaram da presença de Deus e que compartilharam da presença do rei. Em outras palavras, Vasti fala de crentes que tinham acesso à presença de Deus, que viviam diante da sua presença, mas que por alguma atitude saíram desse mover, saíram da presença. Vasti fala de crentes que dedicaram a sua vida a Deus, fala de crentes que pagaram alto preço, que investiram tudo para estar na presença do rei, até que em determinado momento parou de pagar o preço. Amado, isso diz respeito à comodidade. Por quê? Porque a maioria das pessoas está baseado que é tudo pela graça, fato. Pela graça nós não precisamos fazer nada, sabe? Mas não adianta você dizer, pela graça eu não vou orar, pela graça eu não vou jejuar, não vou ler a Bíblia, não vou estudar. Salvação é pela graça, mas a presença de Deus tem preço. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então não é assim bagunçado.
Pela graça, amado, nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece, mas a presença do Todo-Poderoso nós precisamos buscar, e se você não buscar, você não o encontrará. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Preste atenção que João diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quantas vezes nós temos os mandamentos do Senhor, conhecemos a palavra do Senhor, mas por alguma razão nós desistimos de guardar. Então, amado, esse amor ele não era tão intenso, mas o Senhor te convida hoje a retornar, sabe? A encher-se dele. Você quer ter o que nunca teve, amado? Então, faça o que você nunca fez. Vou repetir. Você quer ter o que nunca teve? Faça o que você nunca fez. Você quer receber o que nunca recebeu? Então investe como nunca investiu antes. Às vezes nós queremos a bênção de Deus, mas nós não fazemos aquilo que Ele realmente gostaria que fizéssemos. Você quer continuar o que nunca conquistou? Quer conquistar? Então lute como nunca lutou. A presença de Deus manifesta um alto preço, e é para aqueles que o amam. Preste atenção. Você não precisa dizer à pessoa que você ama todo dia, todo tempo que você o ama. Precisa? Para ela saber que você o ama. Mas também, você não precisa falar nunca mais. Não pode ser dois pesos, duas medidas. De vez em quando nós temos que lembrar. Talvez a atitude que você está tendo, ou que Deus faz através de nós, por muitas vezes o Senhor está dizendo: meu filho, eu estou fazendo, mas é porque eu te amo. E nós precisamos também pronunciar-se, sabe? Nos pronunciar diante de Deus: Senhor, eu não estou com vontade de orar, não estou com vontade de jejuar, não estou com vontade de fazer esta campanha, não estou com vontade de estar na tua igreja, eu não estou com vontade disso ou daquilo, mas eu te amo e por amor ao Senhor eu vou. Você pode ter certeza que você não vai ficar no vácuo. Você pode ter certeza que Deus não vai te deixar de lado. Ele vai te honrar porque Ele é Deus. Sabe, amado? Amar implica em colocar o Senhor em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, isso significa o amor. Primeiro Ele, depois as demais coisas. Quanto mais alta a posição, amado, mais difícil é ter acesso à presença. Como assim, pastor? Exemplo, muitas pessoas poderosas, vamos citar na política, governo, presidente, governador e tantos outros. É muito difícil eles pronunciarem, anunciarem sobre a presença do Senhor. Recentemente eu vi um vídeo do Trump, que ele estava numa igreja, e ele tira do paletó uma quantidade de dinheiro, e parece que estava meio que escondido contando as notas de $100 para poder ofertar. Mas por quê? Porque ele é um presidente? Que ele tem princípio cristão? Sim. Mas por que não foi abertamente? Por que não fala abertamente, como às vezes fala num palanque de política? Porque não é bem visto para as pessoas desse mundo. O problema é que nós queremos agradar as pessoas desse mundo. E o Senhor diz: clama a mim, porque sou eu que vou te responder, sou eu que vou te abençoar, não as pessoas desse mundo. E vaste, amado, é a experiência de quem buscou avivamento. No começo ela buscou, sabe, ela estava na presença do rei, sabe, ela recebeu de Deus, mas com o tempo perdeu tudo. Certas decisões de Vastes lhe tiraram a presença do rei. Olha o que diz Esther capítulo 1, versículo 9. Também a rainha Vaste deu banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou Meumã, Bistá, Abona, Bigdá, Abagaca, Zetar, e os 7 eunucos que serviram na presença do rei Assuero, e que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo
formosa, ou seja, ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti recuou, vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Preste atenção, é esse texto que diz que o costume da época, ela tinha que se apresentar ao rei apenas com a coroa real. Talvez você que é mulher vai escandalizar, nossa pastor, eu também não iria não, Deus me livre, vou me expor assim. Amado, naquela época, ele queria mostrar a beleza dela em todos os lados, de todas as formas. E era apenas de longe, ela não ficaria no meio da festa daquela maneira. Ou seja, a coroa que estava sobre a cabeça dela é que purificava todo o corpo dela, porque ninguém nem ousava a pensar nada, porque estava diante do rei. Deixa eu te dizer, o Senhor te quer nu na presença dele. O Senhor quer você com a coroa de salvação, porque ele já te deu. Mas você não precisa se recuar, você não precisa ter medo, você não precisa ficar fazendo charme. Entra na presença dele, rasga o seu coração e a tua roupa, e você vai ver que a grandeza do Senhor será sobre a tua vida. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Você não vê, mas a cabeça do teu irmão no mundo espiritual tem uma coroa, mas muitas vezes o seu irmão tira essa coroa por vergonha, porque ele quer mostrar mais é a roupa que ele está. Deus não quer ver a sua roupa, Deus quer ver o seu coração. As nossas decisões devem ser pensadas, amado, conforme a palavra de Deus. Ainda que não vá agradar a muitos, não tem como andar com Deus vivendo ou fazendo tudo o que eu sei que lhe aborrece. Se eu sei que aborrece, por que eu vou fazer? Sim ou não? Vasti parou de ouvir o rei. E quando nós paramos, amados, de ouvir a Deus, perdemos o fluir. E a decisão de Vasti é a do crente que já tem boas caminhadas com Deus, principalmente os mais velhos. Já está acostumado com a presença, já está acostumado com mover, sabe? Mas cuidado para não tratar com naturalidade a presença que é só de Deus. Cuidado. Quando isso acontece, amado, nós perdemos o zelo e o temor de estar na presença de Deus. Tem muita gente que diz, hoje eu não vou orar, hoje eu não estou na presença do Senhor, hoje eu não vou no culto, e passa dias, e passa meses, e passa anos, e quando pergunta, você é crente? Sou. O verdadeiro cristão, ele quer estar na presença do Senhor todo dia, toda hora, todo tempo, porque estar na presença do Senhor é maravilhoso. O culto é só uma expressão, um lugar onde você vai para expressar, para ficar mais à vontade. Mas isso deve acontecer dentro da tua casa principalmente, pois justamente o que aconteceu com Vasti, ela preferiu estar em sua festa particular, como muita gente faz, sabe? Deixa a presença do Senhor de lado para curtir algumas festinhas que não louvam o nome do Senhor, que não, sabe, não engrandece o nome do Senhor, pelo contrário, envergonha o nome do Senhor. Ela preferiu a sua festa particular do que estar na presença do rei. Você está entendendo? Talvez você pense assim, mas ela era rainha, ela podia estar com o rei a hora que quisesse, dormia com ele todo dia. Não era assim não. Não era assim naquela época. Podia ser que ela talvez ficasse meses sem ele chamar para o seu quarto. Às vezes nós temos essa atitude. Se nesses dias a sua situação é igual a de Vasti, se você esfriou em relação ao Senhor, meu irmão, você encontra-se diante da presença. O favor de Deus é diferente do rei Assuero. O rei Assuero mandou condenar, e sabe qual foi a condenação dela? Ainda foi leve, porque naquela época eles mandavam matar. Ele diz, a partir de hoje, você nunca mais vai entrar na minha presença. Esse foi o castigo. Mas o favor não. Deus é tão misericordioso e nós não podemos comparar o rei Assuero com o rei todo-poderoso que é o Senhor Jesus. O favor e a graça ainda está sobre a tua vida. Sabe, Deus não vai olhar para você naquele dia, se você não estiver no culto X e ele vier no dia daquele culto, você vai ficar por causa disso, como muita gente pensa. Não é verdade. A sua comunhão não está exatamente dentro da igreja, a sua comunhão está entre você e ele. É isso que você precisa ter. Mas uma pessoa, quando tem comunhão com Deus, ainda que ela tenta disfarçar, ainda que ela tenta estar no lugar e se tornar diferente, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, algo diferente tem em você, tem um brilho diferente.
a sua fala é diferente, o seu jeito de agir é diferente. Por que é diferente? Porque não é você mais que vive, é o Espírito de Deus que está sobre ti. Sabe, amado, Deus pode restaurar a sua posição e pode mudar a nossa sorte. Isso aconteceu com Batseba. Sabe o que aconteceu com ela? Ela, de certa forma, teve um filho fora do casamento com o rei Davi. Você lembra disso? E Davi se apaixonou por aquela mulher. Ele era rei. Você conhece a história. Sabe, ela cometeu um adultério não porque ela quisesse, mas porque ninguém podia recusar nada, nenhum chamado do rei. Você foi chamado para ser sacerdote, amado. Você foi chamado para ser um adorador que vive na presença do rei. Sinto claramente em meu espírito que Deus está querendo restaurar as vestes nesta noite. Existe muita rainha Vasti. Existe muito homem e mulher que está na mesma condição de Vasti. Volte-se para o Senhor, porque Deus quer te restaurar. Ponto 2. As moças, processo de preparação. Esther capítulo 2, versículo 2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias em seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra. Preste atenção nisso. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com perfumes, e unguento em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava ao que desejasse, para levar consigo a casa das mulheres para a casa do rei. Esse personagem aqui, amado, ele está implícito. E nós temos visto Vasti e temos visto Esther, 2 pessoas totalmente diferentes. Uma era rainha e a outra era plebeia. A rainha recusou entrar na presença do rei. Não é que ela estava estressada nesse dia, é que ela estava numa festa há 7 dias. As festas naquela época demoravam-se isso. Ela estava, sabe, numa festa com as mulheres do palácio. Não tinha nenhum homem lá. Só mulheres mesmo, elas estavam se divertindo. Talvez elas estavam num congresso. Talvez elas estavam, sabe, fazendo coisas que realmente, planos para o próprio palácio, para crescimento. Talvez elas estavam numa reunião de mulheres. Mas quando o rei chama, amado, não é nada mais importante do que a presença dele. Nós precisamos entender isso, sabe? Nós temos Vastes aqui nesta noite e também temos Esther. Você é que decide a que lado você está. Essas moças, elas foram escolhidas entre as mais belas e as mais inteligentes. Preste atenção, essas moças, amado, elas eram tratadas aqui no verso 2 de Esther, sabe? Como nós. Desejar ter a presença manifesta de Deus é pagar um alto preço em nossas vidas. Crente que não paga um preço dificilmente sai do lugar. A nossa vida, o Senhor nunca disse que seria um mar de rosas, mas que você teria lutas. Você passaria por enfermidade, você passaria por pessoas que iriam se levantar contra você, talvez aqueles mais próximos dentro da sua casa. Nós não estamos livres disso, porque nós vivemos no mundo, nós não estamos no céu ainda. Mas é necessário pagar o preço. E você vai entender o porquê. Acompanha comigo no quadro. É necessário pagar o preço. Qual o preço que você está disposto a pagar pela presença de Deus na sua casa, na sua vida, família e na sua casa, família e na sua vida? Para o jovem rico no Novo Testamento, era muito pesado vender tudo e dar aos pobres e seguir a Jesus. Exemplo, embelezamento feminino. Meu Deus, como as mulheres sofrem. Depilar, ralador de pé, tirar cutículas, pichar o cabelo, fazer maquiagem, vestir uma roupa mais justa, salto alto e etc. Tudo isso para achar favor perante o rei. Essa é a atitude que Deus quer de nós. Tudo que você faz é pensando nele. Nós precisamos comparecer à presença do rei, porque ele está escolhendo a sua noiva. Sabe, amado, esse é o princípio.
Assim como aquelas mulheres faziam para entrar na presença do rei, assim nós devemos fazer. Sabe, vestir a melhor roupa, escolher o melhor horário. É engraçado que quando você vai assistir um filme no cinema, você não quer chegar atrasado, porque você não quer sentar nos piores lugares, você quer escolher o melhor lugar. Quando você vai a uma festa, quando você vai a um lugar chique, não é chique chegar atrasado. Mas tem gente que acha que é chique chegar atrasado na igreja. Uns é porque não consegue, mas outros é porque todo culto é assim. É engraçado que ninguém chega atrasado na empresa. Principalmente quando tem um cartão de ponto lá para você picar. Não é verdade? Estou sendo duro, irmãos? É verdade. Isso é para vocês, o que eu falo para vocês passa por mim, então fala para mim também. Sim ou não? Nós precisamos entender que o rei é soberano. E a soberania do Senhor precisa nós prestarmos atenção em relação a isso. Ponto 3. Esther, o perfume do quebrantamento. Esther capítulo 2, versículo 1. Passadas essas coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela, em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei. Chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiaria e com perfumes e unguento, em uso entre as mulheres. Versículo 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que se tornara por filha quando ele chegou. A vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse a Hegai, eunuco do rei: guarda das tuas mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos havia. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Além, amado, de Esther se submeter a todo o processo que as demais moças passaram, a Bíblia diz que Esther passou a receber o unguento e os devidos alimentos. Isto aqui nos fala daquilo que estamos digerindo espiritualmente. Talvez quantos livros, filmes e coisas absurdas e impróprias que o mundo e a TV têm produzido. E o que temos digerido? Você sabia que tudo que você vê, que você assiste numa TV, num cinema, aquilo produz algo dentro de você? Sim ou não? Eu não sei como tem crente que gosta de filme de terror. Você sabia que as grandes produtoras que fazem filmes de terror, elas fazem realizando pactos a Satanás, para que quando o filme for produzido, ele traga uma sensação de um espírito dentro da casa? Você pode não ver nada na sua casa é ungida, casa de crente. Põe um filme de terror, antes dele chegar no meio, você vai começar a ver vozes, ou talvez vulto entrando na tua casa. Por quê? Porque é um portal que você abre e libera. Ele não entrou à força. Satanás, ele não entra à força, ele precisa de uma brecha, de uma porta. Quando eu abro essa porta, eu estou dizendo, pode entrar. E aí eu fico, sabe, totalmente assustado. Amado, um dia eu estava lá na igreja da Turquia, eu morava em cima, e eu e a pastora tínhamos saído. Os nossos filhos eram adolescentes, 11, 12 anos. Eles sabiam que a gente não aceitava nenhum tipo de filme profano, principalmente se fosse filme de terror. E aí eu cheguei em casa. Quando eu subi a escada, eu vi um demônio. Eu falei, opa, na minha casa é demônio. Eu já comecei a orar e repreender. Quando eu entrei, eu falei, quem foi que teve a brilhante ideia de assistir filme de terror? Os 4, um olhou para a cara do outro e falou, como que ele sabe? Como que eu sei? O demônio que estava lá. E aí eu sentei com eles e conversei, olha assim, vocês não sentiram isso? Sentimos. Vocês não tiveram medo em algum momento? Tivemos. Então, quem produz isso é Satanás. Esta casa rege o Espírito Santo.
Mas se alguém abre a porta para ele entrar, ele vai entrar. Sabe, irmãos, tudo aquilo que nos leva a uma horrenda aparência diante do rei, o texto que lemos diz que Esther e as demais moças tinham que se submeter a um ano inteiro de embelezamento. Não era um final de semana, o dia da noiva, o dia, sabe, da sua formatura, que você paga no salão de cabeleireiro para ficar o dia inteiro lá, se maquiando, se produzindo. Era um ano a Bíblia diz. Elas estavam sendo preparadas. É claro que não era só pela beleza estética, mas para aprender a servir o rei. Irmãos, nós precisamos nos embelezar todos os dias para aprender a servir o grande rei, para não ser recusado por ele. 6 meses de óleo de mirra, 6 meses com especiarias e perfumes e unguento. Agora eu quero te explicar como funciona isso. Acompanhe no quadro. A mirra era estimada pelo seu poder purificador. Mirra é quebrantamento, e isso é resultado da minha e da sua resposta diante do Senhor. A mirra era produzida dentro de uma madeira, colocada em uma prensa para se extrair o óleo, que caía uma gotinha por vez. Por isso, a mirra era tão cara, e a Bíblia diz que Esther tinha que ficar completamente imersa em mirra, ou seja, ela precisava estar no local, num ambiente, talvez uma banheira, e ela precisava estar imersa a mirra. O preço do avivamento, amado, ele é genuíno. Sabe por quê? Porque precisa de quebrantamento. Além de ficar 6 meses na mirra, Esther e as moças deviam ficar 6 meses se perfumando, para que a sua pele, quando chegasse diante do Senhor, exalasse o bom perfume. A Bíblia diz, amado, que nós, como servos do Senhor, que adoramos ao Senhor, nós precisamos chegar diante do Senhor e Ele sentir o perfume que vai exalar os seus poros, que vai exalar do seu interior. Você está entendendo? Às vezes, se você começa a analisar tudo o que eu estou dizendo, e quem somos, se fala, pastor, eu estou tão longe de ser esse tipo de crente. Sim ou não? E às vezes nós achamos que o que nós fazemos, o pouco que fazemos, é muito. É claro que Deus é infinitamente misericórdia, Ele não é o rei Assuero, que tinha que ser do jeito dele, se não fosse Ele mandava eliminar. O Senhor te escolheu e Ele sabe quem você é, mas preste atenção, meu irmão, nós precisamos nos aperfeiçoar cada dia mais, para exalar o cheiro do Senhor. Espiritualmente, esse embelezamento é a purificação do Senhor em nossas vidas, é remover raízes mundanas. Toda vez que você começa a remover coisas do mundo da sua vida, você está se purificando. Você está se preparando para encontrar com o Rei. Você está lançando fora aquilo que não é do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente vê cristão, talvez por falta de informação. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem tudo, principalmente as mulheres, nem tudo que parece ser belo, pode ser de Deus. Eu já vi crente no braço, com uma corda trançada de palha da costa. Ah, é só enfeite. Com búzio, é só enfeite. Tudo isso é consagrado. Com o olho de Santa Luzia, ah, é só um colarzinho, é só enfeite. Cuidado, porque aquilo que você está se embelezando, você está se preparando para alguém que aceita esse tipo de coisa, e esse não é Deus. Pastor, o que acontece? Esfriamento. O que acontece? Depressão, angústia, enfermidade. Então nós precisamos olhar no nosso guarda-roupa, no meio das nossas coisas, fazer uma avaliação e dizer, isso aqui procede de Deus? O Espírito Santo que vai te dizer, ninguém precisa te responder. Pastor, mas eu ainda uso isso e não sinto nada. Ok, continue. Se você não sente nada, amém. Mas se não for de Deus, em um determinado momento, aquilo vai passar a te incomodar. Sim ou não? O cheiro do mundo é introduzir o bom perfume do Senhor. Esse precisa ser cheiro do mundo. Sabe, irmãos? Finalmente a Bíblia mostra que Esther alcançou o favor dos homens e do rei. E qual a consequência dessa presença, desse mover, desse avivamento? Eu quero concluir. Primeira consequência, autoridade. A coroa foi tirada de Vasti e foi colocada sobre Esther. Segunda consequência, capacidade de alterar circunstância. Esther mudou o rumo de uma nação. Está entendendo? Terceira consequência, livre acesso aos tesouros do rei e a segurança do guarda do rei.
Quarta consequência: intimidade e amor do rei. Perca tudo, mas não perca a presença do Senhor. Tudo pode ir embora, amado, tudo. Você pode perder filhos, você pode perder marido, você pode perder esposa, você pode perder até a própria vida. O que nós não podemos perder é a presença dele. Porque a nossa vida aqui tem dias contados, anos contados. Raramente alguém vive mais do que 100 anos, 120 anos. Vamos chutar alto, que alguém, sei lá, por alguma razão, viveu 140 anos. O que é 140 anos diante de uma eternidade? Para onde nós iremos, no momento que nós fecharmos os olhos, é que vai marcar a nossa vida o tempo todo. Você vai querer fechar os olhos aqui e abrir os olhos lá na glória do Senhor e estar junto com o Todo-Poderoso todos os dias da sua vida, sua alegria? Ou você acha que você vai aproveitar, porque tem gente que diz assim: pastor, eu não posso ficar toda vez na igreja, eu não posso ficar minha vida na igreja, eu tenho que aproveitar a vida não tem nada para nos dar. O que a vida pôde te dar foi a oportunidade de conhecer a salvação, porque agora você salvo, você pode aproveitar o melhor dessa terra, mas nem sempre o melhor da terra é o melhor da vida. Tem lugares que não nos cabem, tem situações que não nos cabem. Sabe, irmãos? Eu não quero estar aqui pregando doutrina, eu estou ensinando o que diz a palavra do Senhor, através da vida de Vasti e através da vida de Esther. Seja uma Esther, adornada, preparada, escolhida. Esther, amado, ela, em algum momento, o inimigo usou um dos companheiros do rei, dos funcionários do rei, para criar uma lei contra os judeus. E essa lei mataria todos os judeus. Mas preste atenção, a rainha Esther, ela poderia simplesmente dizer: hoje eu sou a rainha do palácio, eu não preciso mais me preocupar com familiares, cada um com seus problemas. Não, amado. Ela mandou chamar o seu tio e falou para o povo: vamos jejuar, porque vai vir uma grande morte, vai vir uma grande perseguição. E nós, como homens e mulheres de Deus, de judeus que somos, se nós jejuarmos todos esses dias, esses 21 dias, eu tenho certeza que Deus vai nos honrar, vai virar esse cativeiro e vai dar aos judeus o que eles sempre buscaram. Os judeus hoje representam nós como igreja. O jejum e oração representa esse tempo difícil que nós estamos vivendo. Prepare-se, amado, porque logo você vai ver na televisão centenas e milhares de pessoas morrendo, principalmente nessa época de carnaval. E nós, como igreja, nós precisamos nos reunir em batalha espiritual para lutar contra isso. Às vezes não está te doendo nada porque não é próximo de você. E quando for próximo de você, e quando for pessoas da sua casa, ente querido seu, não vai doer? Então nós precisamos entender, amado, que nós não estamos aqui nesta terra para brincar. O Senhor nos chamou para uma guerra, e tenha certeza, a guerra que Ele preparou para você lutar, você já é mais do que vencedor.